Você sabia que mulher jogar bola no Brasil já foi caso de polícia, mas que hoje elas vêm conquistando cada vez mais espaço? Para contar essa história comigo, eu convidei duas mulheres que eu admiro muito, Amanda Grimaldi e Camila Molica, dupla de DJs performáticas mais conhecidas como a Transpira. Na Inglaterra, durante a Primeira Guerra Mundial, já que os homens estavam em campos de batalha, muitas mulheres foram trabalhar nas fábricas. E muitas dessas fábricas tiveram equipes de futebol feminino, o que antes era um privilégio dos homens. Mas, quando a guerra acabou, os jogos de futebol masculino voltaram a existir e decidiram banir as práticas de futebol feminino nos estádios, porque não viam motivo lógico para que as mulheres continuassem a praticar o esporte. No Brasil, no início do século XX, futebol era um hobby de elite, gente que tinha dinheiro. Só que o futebol ele se popularizou em todas as classes sociais. E a elite, não gostando dessa popularização, tentou regulamentar para impedir que certas pessoas usufruíssem desse esporte. Homens negros, trabalhadores braçais, pessoas que não tinham recurso financeiro. Mas como o futebol é um esporte fácil de se aprender a jogar e que não precisa de grande investimento para equipamentos esportivos, as tentativas de limitar o acesso ao futebol não impediram disseminar esse esporte pelo Brasil. Fato é que na década de 30, o futebol deixa de ser um hobby e passa a ser considerado uma profissão. Inclui o núcleo masculino, até então excluído. Até a década de 40, o futebol entre mulheres acontecia nas periferias, bem longe das ligas e dos grandes clubes. Mesmo longe dos holofotes, a prática do futebol feminino era mal vista, por ser considerado um esporte violento. Um esporte que poderia causar infertilidade na mulher. Afinal de contas, acreditavam que essa era a única função: gerar filhos para a nação, para frente Brasil, salve a seleção. Então, em 1941, durante a presidência de Getúlio Vargas, foi criado um decreto-lei proibindo a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina, entre eles o futebol. Argumentos usados pela Folha de São Paulo em 1961 para proibir a mulher de jogar futebol. Mulheres têm ossos mais frágeis, menor massa muscular, bacia oblíqua, tronco mais longo e por isso menos resistente, centro de gravidade mais baixo, coração menor, menor número de glóbulos vermelhos, respiração menos apropriada a esportes pesados, menor resistência nervosa e de adaptação orgânica. Esse decreto só foi revogado em 1979. Porém, o futebol feminino só foi regulamentado mesmo em 1983. 4 anos depois. Dentre as regras, era proibido trocar de camisa com as adversárias no final da partida, sendo que essa é uma prática super comum no futebol masculino. Os ingressos não podiam ser cobrados e os jogos só podiam ter 70 minutos. Após anos de marginalização, mesmo depois da regulamentação do esporte, as jogadoras tinham que usar restos e sobras dos uniformes masculinos para disputar as partidas. Não existia interesse nem estímulo dos grandes clubes para a profissionalização do futebol feminino. Não existia nenhum tipo de investimento. Por exemplo, não existia nem chuteira feminina. A primeira seleção de mulheres só foi formada em 1988. Enquanto a seleção masculina foi formada em 1914. Infelizmente, o Decreto-Lei de 1941, que proibia as mulheres de praticarem alguns esportes, atrasou muito a história olímpica do país. Mas mesmo com todas as adversidades que enfrentou e enfrenta, o futebol feminino não pôde ser parado. E vem conquistando cada vez mais espaço e visibilidade. Fato é que em 2019, a primeira Copa Feminina com Jogos do Brasil foi transmitida em TV aberta, mas a luta não acabou. Ainda hoje, a desigualdade salarial entre homens e mulheres no futebol é gritante. Marileia dos Santos, a mulher que fez mais gols do que o Pelé, 1574. Eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, Marta superou o jogador masculino Miroslav Klose. Tá certo, produção? Marta se tornou a maior artilheira em Copa do Mundo, com 17 gols, e a maior artilheira na história da seleção brasileira, com 118 gols. Cristiane Roseira de Souza Silva, que em 2016 consagrou-se como a maior artilheira das Olimpíadas entre homens e mulheres, com a marca de 16 gols na competição. Olá, meu nome é César Soares, eu sou artista. Se você gostou desse vídeo, me segue nas redes, curte o vídeo, compartilha.